Então, queridos, aqui nós temos, não sei se estão todos aqui, mas pelo menos uma parte, acho que está faltando gente aqui, né? Alguns estão trabalhando lá no Plug, servindo. Mas o que acontece? Nós tivemos ontem e sexta o seminário do Veredas. E eu queria compartilhar para você assim que foi algo muito, muito precioso. Aqui estão a galera que foi, né? Como eu falei, está faltando alguns, mas a maioria está aqui. E foi um tempo maravilhoso que Deus fez curas grandiosas, preciosas, Deus tratou assim de coisas profundas. E eu vou pedir para alguns aqui estarem testemunhando, tá? Compartilhando aquilo que Deus fez. Eu sei que às vezes algumas coisas são muito pessoais, se você não quiser expor aquilo que é mais pessoal, ok, mas você pode falar aquilo que Deus fez, mesmo que seja de uma maneira mais sucinta, amém? Né? Então não quero constranger ninguém aqui, porque eu sei que no cura interior entra em coisas delicadas, mas tem pessoas que estão em paz, pastor, eu quero contar mesmo que Deus fez, amém? Outro você vai falar, não, pastor, eu quero contar apenas que Deus me curou da rejeição que eu tinha, amém? Mas eu gostaria que você tivesse a oportunidade de compartilhar. E eu vou começar aqui pela Bia, né, que está aqui quietinha, ó, vem cá, pode vir aqui na frente aqui comigo, vou pedir para chegar aqui pertinho, e compartilhar com a igreja o que Deus fez na sua vida, o que você recebeu de Deus. Até se escondeu, não deu certo. O que Deus fez lá? Boa noite, irmãos. Olha, foi muito profundo para mim. Ele fez uma cura desde do ventre da minha mãe, que eu tinha sofrido, né, traumas desde lá. E durante a vida e tudo, e foi cura de rejeição, até de relacionamento, ele mexeu em algumas coisas assim. Foi tremendo, assim. Não tenho palavras para explicar, foi muito forte. Hoje eu ainda estava meio anestesiada ainda, assim. E eu creio que Deus ainda vai continuar continuando a sua obra em mim, né? Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vou chamar aqui agora, a Nadir está aqui conosco ou não? Vamos ver se a Nadir está aqui. Não veio? Tá. Então vou chamar aqui o Paulo e a Cleide para testemunhar aqui. Pode vir aqui, Paulo? Por favor. A Cleide está lá em cima. A Cleide está lá em cima com as crianças, mas o Paulo vai representar o casal aí. Que oportunidade. Então, foi bem interessante, a gente descobre coisas que a gente acaba deixando, já tinha feito umas outras vezes, já tinha sido trabalhado algumas coisas, só que a gente sempre esquece algumas coisas, Deus revela para a gente, e a gente trabalha cada pontinho assim, e a gente consegue ver que sempre falta uma coisa, e Deus modifica, Deus cura ali, somente... Então, tinha em relação dos meus familiares, coisas que foram quebradas lá do meu avô, coisas que se repetiam na família, maldição hereditária que se repetiam na família, e assim, e cura de rejeição, que a gente acha que está tudo certo, mas sempre sobra alguma coisa, a gente acaba pegando esse ponto aí. Amém, amém, glória a Deus. Benção. Deixa eu chamar aqui também, então, o João, a Jéssica, estão aqui, podem compartilhar com a gente, vem cá, Jé. O João está aí, sozinho? Vem cá, então. Gente, tem mais um microfone aqui para a gente poder ministrar melhor aqui, eu agradeceria mais um microfone sem fio, obrigado. Vamos lá, filho, o que você recebeu? Eu recebi cura de rejeição paterna. Som. Ela falou que vai chorar se ela comentar. Não tem problema chorar, né? Mas Deus fez uma obra muito linda, né? Curou coisas assim que feriram ela durante muito tempo, e hoje, né, Deus trabalhou, e foi tremendo o que Deus fez, fiquei muito feliz ali, acompanhei a ministração, foi maravilhoso o agir do Senhor, né? É uma nova Jéssica agora, amém? Glória a Deus, amém. Querido, eu vou chamar aqui então o Patrick e a Carla, né, para também estarem testemunhando. Boa noite. Ontem eu tratei bastante sim a parte de infância, de rejeição, de falta de afeto, algumas coisas que vêm desde pequeno assim, com relação ao perdão que eu pedi para minha esposa, coisas relacionadas ao meu filho, e saí bem mais leve de lá. Consegui conceder perdão para o meu pai, para minha mãe, para mim mesmo, e foi bem edificante, assim. Glória a Deus, que bênção. Em outros tempos eu já estaria chorando.
Ontem eu literalmente me libertei. Pra gente foi a primeira vez que a gente participou do Veredas e eu confesso que eu estava ansiosa, eu não sabia o que esperar, mas eu estava desesperada que viesse de uma vez. E foi tão maravilhoso porque o Espírito Santo, ele foi tão intenso que eu tive que voltar à gestação da minha mãe para eu entender a tristeza profunda que eu carregava até então. Que independente da situação que eu vivesse, se tivesse tudo certo, 100%, eu sempre carreguei uma tristeza profunda muito grande. E isso... Só para quem nunca participou saber, Deus traz visões, revelações de coisas que aconteceram que a gente não sabe. Né? Então, não tem nada a ver, irmão, para quem pensa com regressão, nada disso. É visões que Deus dá de coisas que aconteceram no passado. Deus revela. Você crê que o Espírito Santo revela? Né? Sim. Então, amém. assim, não vou contar o caso específico dela, mas, por exemplo, conheço uma mulher que estava lá e ela testemunhou, né? Então, que no dia que ela passou pela ministração, Deus mostrou que o medo que ela tinha vinha de uma situação de aborto. A mãe dela tinha tentado abortar ela não sabia disso. Aí depois que terminou a ministração, ela ainda ficou um pouco desconfiada. Será que minha mãe tentou me abortar mesmo? Deus mostrou isso para ela, mas ela ficou com aquela... E aí passou uns dias, ela conversando com o pai dela, o pai confirmou: sim, tua mãe tentou te abortar quando você era criança. E ali Deus trouxe cura de uma coisa que ela nem imaginava que tinha acontecido. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Bem? Mas pode continuar, filho, só para... Então, foi bem a situação, bem parecido. Então, teve a questão do quase aborto, e era onde Deus estava naquele momento ali para me cuidar. Eu tinha questões de amarrações de geração que Maldições. vem. E ontem houve a libertação total, eu tenho certeza absoluta, assim, em questão a toda essa tristeza, todo esse mal que estava me afligindo esses 40 anos de vida. E em relação ao nosso casamento, a questão do perdão verdadeiro, que a gente precisava, a gente estava trabalhando, mas não era de verdade. chegar, né? E Deus mostrou pra gente, assim, em todos os sentidos, questão familiar. Então, assim, houve uma cura emocional muito profunda. Dores que a gente tinha, que a gente nem imaginava, que Deus mostrou para a gente poder pedir perdão, se curar e aceitar ser perdoado. Porque eu, principalmente, né, falando por mim, eu perdoo, mas eu não me perdoo por certas coisas que eu já fiz de errado. E aí Deus realmente tirou isso tudo de mim. Amém, glória a Deus, bênção, glória a Deus, pode glorificar a igreja, glória a Jesus. Deixa eu chamar aqui o Rafa e a Jari, onde é que estão? Está aqui no cantinho, vem cá então. Aí ó, deixa eu começar pelo Rafa, né? Não, o pastor nunca faz nada à toa, irmão. Boa noite, igreja. Bom, assim, ali é uma coisa surreal, né? É um seminário assim que te transforma dos pés à cabeça ali, né? 100%, até mais de 100%. E ali, né, na minha parte, eu recebi assim uma transformação, assim, na alma, bem no fundo da alma mesmo, né? Com relação a minha família, né? Tinha um pouco ali de rejeição. E também, assim, teve uma parte de tratamento ali com a minha esposa, né, ali do nosso casamento. E acho, assim, acredito que na minha parte os principais foram esses, né? Teve outros, mas eu acredito que seja isso. Amém. E assim, vale a pena. Glória a Deus. Boa noite, igreja. O encontro com Deus para mim foi bem intenso, eu posso dizer, né? Então, eu vim do encontro com Deus e falei, tá tudo resolvido, eu estou bem, estou Ela está ótima. falando do encontro com Deus, retiro que a gente fez no passado. Aí, eu cheguei no Veredas e foi, tipo, lapada em cima de lapada, sabe? Eu falei, caramba, e agora? E aí, na primeira ministração, eu falei assim, eu não tenho tanta coisa para perdoar, eu acho que quem tinha que perdoar, eu já perdoei e tal. Só que eu descobri que eu era uma represa.
Então, ali o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração e teve algum momento que ele falou assim, como é que Deus te vê? E aí, eu me vi como uma represa. Era só recebendo, recebendo, e eu fui mais para tratar a minha maternidade, sabe? E quando eu comecei a liberar coisas que precisavam ser liberadas, era como se aquela represa que eu estava vendo, ela foi quebrada, e começou a vir muita água, assim, como se fosse uma cachoeira fluindo. E eu ouvi claramente Deus dizer assim, ó, esse amor que eu estou transbordando na tua vida, eu estou transbordando na vida do teu filho, na vida do teu marido e na vida de todas as pessoas que estiverem perto de você. E leve esse amor adiante e leve o que eu estou te entregando agora adiante. E também ali Deus falou muito comigo e com o Rafa em relação a nós tratarmos como casal. Falou que Ele estava nos preparando para tratar de casais, que Ele estava nos entregando ali o ministério para cuidar de casais. E eu falei, caramba, Rafa, é uma coisa que a gente está correndo, né? E onde sempre vem e entregam isso. Amém, glória a Deus, que bênção. Olha só, quer falar? E o mais incrível, pastor, que sabe quando você não está esperando nada, e aí justamente eles fazem a pergunta certa, a pergunta que está te ferindo. E não tem para onde escapar, tem que responder. Isso é tanto porque Deus usa quem está ministrando, Deus dá a palavra de conhecimento, revelação, né, e tal, quanto a própria pessoa que está na ministração, né, um momento para ouvir o Senhor, tem visão, Deus, ouve o que Deus está falando, o que Deus tem para a vida da pessoa, é maravilhoso, né, irmãos? Glória a Deus. Deixa eu ver quem mais aqui pode estar testemunhando, vou chamar aqui a Sami para compartilhar, quem mais aqui que poderia estar compartilhando com a gente, eu gostaria de vir mais uns dois aí que pudessem compartilhar algo. Os próximos dois aí, chega aqui. Então, eu vou testemunhar sobre o que eu recebi, né, e sobre o que o Gilmar recebeu. Fingiu que ele está aqui. Eu já tinha passado por algumas ministrações, libertação, encontro com Deus, né? E eu trabalhei bastante sobre algumas coisas em relação à minha mãe. E lá, Deus me mostrou que eu tinha coisa para tratar do meu pai, que eu não tinha nem noção que tinha. Então, às vezes a gente está lá escondido, a gente às vezes não dói, mas quando Deus traz para fora, Ele revela e aí dói e é tratado e é curado. Então, mesmo que tu ache assim, tá tudo bem, não tá tudo bem. Sempre tem alguma coisa para tratar. E o Gilmar também. Eu dizer que não dói, irmão, não quer dizer que não está atrapalhando a nossa vida. É só a gente que não tem consciência de quanto aquilo às vezes está afetando um relacionamento com alguém, a nossa própria autoestima, ou N coisas que pode acontecer. Pode ir. E aí o Gilmar também, ele tratou algumas coisas referente ao pai dele, que ele já tinha tratado, mas Deus mostrou mais algumas coisas que ele tinha que tratar também, então é sempre um processo, né? Algumas coisas referente ao filho também, e isso. E aí tratou mais algumas coisas lá. O Gilmar foi bem tratado, graças a Deus. Testemunho da esposa conta muito, irmãos. Oh, Jesus, glória a Deus. Passar aqui para o casal. Então, a gente queria muito ir, mas a gente não sabia o que a gente iria receber. E desde a sexta-feira à noite até o sábado, no fim do dia, os vídeos que tiveram e as ministrações falaram imensamente com a gente, principalmente comigo. Eu fui tratada de uma questão que eu achava que eu já tinha perdoado em relação à paternidade. Deus como eu posso dizer, me mostrou que, por mais que eu não tivesse um amor do meu pai biológico, que era onde mais me feria, né, que foi onde abriu portas de rebeldia na minha vida, eu acabei passando isso para as minhas filhas, e tudo isso foi quebrado, graças a Deus. Também fui tratada de rejeição com a minha filha mais nova, e recebi, assim, foi uma coisa que eu não sei explicar, mas eu estava ali sentada e, de repente, orava por mim e falava, o que o Senhor está te revelando? E, de repente, vinha na minha mente, assim, e era uma coisa que eu nem estava mais sentindo dor, como eles falaram, tipo, não estava me incomodando. E foi algo, assim, maravilhoso.
precisei liberar perdão para o Adriel por coisas do passado, precisei me perdoar, mas principalmente eu precisei aceitar a paternidade de Deus, e foi aí que ele trouxe a palavra para mim de que eu era privilegiada, porque eu não tinha 1, 2, mas eu tinha 3 pais, e assim eu também pude aceitar verdadeiramente a paternidade do Edson na minha vida. Glória a Deus. E foi onde eu também recebi completamente a bênção que ele me deu no Barbaracá, que na época eu não tinha recebido. Amém, glória a Deus. A ver como Deus às vezes tem que cavar fundo na gente, né? Que são coisas que estão lá escondidinhas. Boa noite. Eu também achei assim um seminário muito tremendo, que eu pude aprender de lá. Foi uma das coisas mais importantes, foi abençoar, né? Abençoar minha esposa, abençoar minhas filhas. Eu também tinha coisas que eu achei que não doía em mim, achei que era algo que já estava tratado, e lá eu pude ver que não estava tratado em relação à paternidade, e ali eu pude também, Deus está me curando em relação a isso. Pude liberar perdão também, perdão para minha esposa também. Soltar algumas mágoas que tinha no meu coração. E o mais importante assim foi também o aprendizado que a gente pôde estar trazendo e aplicando nas nossas vidas, né? Tanto é que o tema do seminário é abençoando gerações. Então ali eu pude ver a importância da gente estar abençoando os nossos familiares, as pessoas ao nosso redor, né? Ter honra com as pessoas também. E isso acho que é o mais precioso que eu vou levar, além de ser curado, mas também essa importância de estar abençoando. Glória a Deus, que bênção. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Chega mais então, perto. irmãos, eu conversei um pouquinho com o pastor ontem. Eu disse para ele que eu estava até com medo de subir no morrinho, que eu podia sair voando. De tão leve que saí de lá, graças a Deus. A gente sempre pensa, irmãos, que as feridas da gente, as coisas acontecem com a gente, né, na vida da gente, e a gente acha assim, já perdoei, já acabou, a ferida já sarou, mas a gente engana a gente mesmo, na verdade. Para continuar vivendo, para continuar não tendo depressão, de vez em quando a gente se engana, diz, não tem mais nada disso, isso já acabou, isso já passou, mas é mentira, irmão. Na verdade, eu tenho 68 anos, né? Eu já tive também alguns outros encontros com Deus, mas eu nunca tive, assim, um tratamento tão particular, assim, tão só para mim, entende? E aí a gente sabe, ali eu tirei, parece, um saco de lixo de dentro de mim. Situações, assim, mal resolvidas, feridas que eu achava que estava cicatrizada, mas não estava, que vira e mexe, ela abre e faz tu lembrar daquilo que te faz sofrer, daquilo que fizeram para ti, entende? E eu, graças a Deus, eu pude sair dali com essas situações mal resolvidas, que consegui clarear a minha cabeça, consegui aliviar meu coração, a minha alma. Saiu resolvida agora. Saí bem resolvida, graças a Deus, consegui tirar tudo e aquilo que me deixava mal, que me fazia passar dias e dias de cama, às vezes, Sim. E dizendo para mim que não era depressão, que era outra coisa que eu tinha, mas era depressão sim. Era mágoas, era feridas, era coisas ruins que tu não conseguia tirar de dentro de ti, que tu não consegue. Às vezes a gente diz, se tu não tira do coração, tu não perdoou. E eu precisava me dar muito perdão, eu sentia muita culpa de muitas coisas, de até bens que eu fiz, eu já às vezes sentia culpa, por que não fiz mais? Entende? Isso não existe, né, irmão? Deus diz fazer tudo conforme as vossas forças, né? E a gente, às vezes, eu ajudei muitas pessoas que depois eu ainda pensava assim, eu podia ter ajudado mais e não ajudei, mas eu sei que eu fiz o que eu podia. Enfim, resumindo, para mim foi ótimo, foi tremendo, foi maravilhoso. Eu nunca vou esquecer tudo que eu consegui naquela hora pôr para fora. Eu fui ministrada por 1 hora e um pouco mais, porque tinha muito lixo mesmo, irmão, para tirar de dentro de mim, sabe? Muita coisa que me machucavam, que eu achava que já não existia mais, mas existia, sabe? Maldições que foram quebradas de dentro da minha família, que eu creio em nome de Jesus que foram quebradas, que tudo vai ser diferente daqui para frente,
em questão dessas maldições que prejudicam toda a família, né? É uma coisa terrível, que uma maldição não prejudica só a pessoa, prejudica aquelas pessoas que convivem com eles, né? E eu creio em nome de Jesus que eu estou livre, Amém. eu estou leve, eu estou liberta, em nome de Jesus. Glória Amém? a Deus. Benção. E, querido, isso que a irmã testemunhou sobre maldições, muita gente, quando participa desses seminários, é que vai descobrir maldições que são legados, heranças espirituais, que vêm, às vezes, do pai, do avô, tataravô, tal, e que a pessoa não tinha nem consciência. E aquilo está sabotando a pessoa, está atrapalhando a pessoa, mesmo sendo cristão. E aí, quando está ali na ministração, Deus revela, daí quando Deus revela é quebrado, e aí a pessoa se desvencilha daquela coisa que carregava e não sabia por que aquilo sabotava, atrapalhava a vida. Os irmãos estão entendendo, amém? Mais alguém, irmão, gostaria de testemunhar? Alguém tem oportunidade para mais alguém? Jonas, quem mais? Fernando, pode chegar aqui na frente também. Vou começar com o Fernando, porque até o Jonas chegar aqui, está longe. Não, chega aqui, chega aqui. Prometo ser sucinto, pode deixar. Mais uma vez, boa noite, igreja. Primeiro eu quero louvar a Deus pela vida do pastor que nos proporciona esses eventos, né? Às vezes você fica vendo ele falando, vamos lá, é R$150, você acha, meu, como é caro. Saiu barato, irmãos. Saiu bem barato, tá? R$150 que a gente pagou para ir para o evento. Sem fora contar, fora o que mesmo, comeram, né? tudo, né? Fora o que comeram, né, pastor? Eu quase Fora passei o que foi vergonha comido lá, né, Jonas? Irmãos. Fora o que foi comido lá. Mas fica isso aí, pastor, né? Que a gente foi bem bom. E para minha vida, irmãos, eu vinha de uma crença que muitas pessoas têm essa crença, que é assim, aceitou Jesus, pronto. Quebrou tudo, né? Tá tudo certo já. E não tá. Para salvação, claro, aceitou Jesus, garantiu sua salvação, se você se manter na presença de Deus, vai morar no céu. Mas muita coisa que vem de trás não quebra quando você aceita Jesus. Muita coisa. E eu pude deixar, irmãos, muita coisa lá. Muita coisa mesmo. Já do sábado, da sexta para sábado, eu já saí, né, não preciso contar tudo o que aconteceu, mas eu já saí muito leve, sabe, de tu conseguir dormir muito melhor, de tu se acordar muito melhor, de você ver que realmente tinha uma carga espiritual na tua vida tremenda que você estava levando de falta de conhecimento, de falta de participar dessas coisas, né, pastor, desses encontros, desse tratamento profundo, que na minha cabeça aceitou Jesus, quebrou tudo. E não, a gente tem que ir, deixar, se abrir o coração, coisas profundas, coisas que tinha no passado, coisas que a gente tinha de criança. Já, como eu falei, você no sábado já estava tranquilo, e no domingo então, irmãos, como diz a minha mãe, cuidado, só não ia voar porque o pezinho aqui é um pouquinho mais, né? Mas, irmãos, espiritualmente, tenho por certo que vai ser um divisor de águas na minha vida. Amém. Tenho por certo. Amém? Glória a Deus. Amém. Para mim, assim, o que mais chamou minha atenção, o que mais me impactou, foi a questão do abençoar ou amaldiçoar, né, os filhos e as gerações. A palavra nos mostra que quando a gente abençoa ou amaldiçoa, né, o filho aqui, isso pode afetar até a 10ª geração. Então, é muita coisa, né? E eu falei pode afetar por quê? Porque, graças a Deus, nós temos Jesus Cristo, né, que com o seu sangue foi lá e pagou o preço, e a gente pode quebrar isso. Então, na minha vida, foi muito impactante, porque, assim, o meu bisavô, o meu avô, o meu pai, eles foram criados na base da pancada, né? Não teve amor, não teve carinho. Comigo também foi basicamente isso, né? Mas a gente tinha tratado isso em mim, na paternidade, lá no início da comunidade, né? Mas o que me chamou a atenção foi assim, que eu não sou a 10ª geração, que o Henrique é a 11ª. Isso iria continuar. E graças a Deus, quando conheci Cristo, eu consegui quebrar isso, essa maldição de paternidade. Tanto é que a minha filha está aqui, meu filho está aqui, e a gente tem um relacionamento muito bom, porque então consegui quebrar isso, né? E isso me chama muita atenção, porque assim, todos nós que estamos aqui, que temos filhos, a gente vai impactar a vida dos nossos filhos, quer queira ou não. Agora, a gente pode escolher como que nós vamos impactar, se nós vamos impactar abençoando os nossos filhos, para que isso se replique
10, 11, 12 gerações, né? Ou se a gente vai amaldiçoar. E às vezes esse amaldiçoar não é aquele propósito, eu quero amaldiçoar. Às vezes é uma bobagem que tu fala sem pensar e tu amaldiçoa a vida do teu filho, né? Os mais velhos aqui, quem que não ouviu talvez do pai falar, tu é um burro, tu nunca vai dar nada na vida. O pai talvez não queria que ele fosse um burro que nunca desse nada na vida, mas lançar aquela palavra ali, isso pode gerar muita coisa, entendeu? Então isso foi o que impactou muito a minha vida. Eu queria chamar a atenção para os pais principalmente, né? Pegue o seu filho, dedique um tempo com o seu filho, né? Faça algo com o seu filho, porque se você não fizer, alguém vai fazer. E provavelmente a consequência não vai ser melhor. Amém? É verdade. Bem, glória a Deus, obrigado, querido. Uma salva de palmas, né? Pela vida dos irmãos. Pode voltar. Glória a Deus. Eu sei que tem mais testemunhos, irmão, mas se eu for ouvir todo mundo, nós vamos longe, né? Então, deu para a gente ter um gostinho, pelo menos, né? De como foi lá.